Fala pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminal. Amigos, eu quero estar falando hoje aqui com vocês sobre o informativo do STJ, né, o informativo 891, de 2 de junho, bem recente, né? O que foi tratado aí, pessoal, nesse informativo aí? Sobre suspensão condicional da pena. Para quem não sabe, né, a suspensão condicional da pena, ela é um benefício para aquela pessoa que tem uma pena não superior a 2 anos. O juiz ela suspende a privativa de liberdade e submete a pessoa como se fosse na verdade mesmo uma pena alternativa. Fala suspensão, mas a pessoa vai ter uma obrigação. E ali nós temos as obrigações especiais, as obrigações genéricas. E nesse caso do STJ foi sobre Lei Maria da Penha. Por exemplo, no caso lá, o agressor ele foi condenado a uma pena não superior a 2 anos e o juiz suspendeu essa pena privativa de liberdade e aplicou uma condição especial para ele, qual seja a submissão a um grupo reflexivo, ou seja, um curso, né? Algum grupo de debate em que você vai falar sobre agressores de mulheres, tentar se conscientizar, né, sobre esse tipo de crime. E aí a defesa recorreu, né? A defesa recorreu falando que isso aí não teria cabimento, o juiz sequer colocou na sentença, né? Especificou como é que se daria, o tempo que deveria, é, como assim, frequentar esse grupo reflexivo, enfim. Essa questão chegou no STJ e aí? O STJ manteve a decisão de primeiro grau. Falou que é um poder-dever do juiz, ou seja, embora seja uma condição especial e a lei fala poderá, o STJ falou que é uma imposição da lei. Deve ser interpretado como uma imposição. Por quê? Em razão da violência de gênero, que está, assim, digamos assim, se alastrando, uma forma de coibi-la também, até porque citou, por exemplo, um estudo de que esses grupos, eles diminuem em até 5% os casos de violência doméstica, né, contra as mulheres. Então manteve ali, né, a decisão. E para quem não sabe, né, pessoal, quais são os requisitos ali, né, para a suspensão condicional da pena? Ela não pode ser superior a 2 anos. Então, você tem que receber pelo menos ali uma pena não superior a 2 anos, uma pena privativa de liberdade. Regime aberto, por exemplo. Você recebeu uma pena de 1 ano e 8 meses no regime aberto. E aí essa pena é suspensa e você vai para um período de prova. Olha, sinceramente, se eu fosse falar para o meu cliente, eu entendo que é melhor o regime aberto do que o SURSES, também é conhecido como SURSES, né? Porque o SURSES ele vai ser submetido a um período de prova de 2 a 4 anos. Ou seja, esse período de prova, de suspensão, né, vai ser de 2 a 4 anos. Então, vamos imaginar a seguinte situação: você recebeu uma pena na Lei Maria da Penha de 6 meses no regime aberto. É melhor você cumprir essa pena no regime aberto de 6 meses, porque também tu não vai preso no regime aberto, né? Você vai ficar assinando e tal, do que você ficar 2 anos nesse período de prova, mas que o juiz coloque lá 3 anos, prestando serviço comunitário, frequentação a esses grupos de debate. É melhor o regime aberto. E além disso, né, essa pena não superior a 2 anos, você tem que ser primário. Na verdade, não primário, né? Você não pode ser reincidente em crime doloso. Então, se você for reincidente em crime culposo, tá valendo. Todas as condições ali do artigo 59, né? Elas têm que meio que autorizar a concessão do benefício. Então, o juiz vai avaliar a tua culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a tua personalidade, né? Bem como os motivos e as circunstâncias do crime. E a condenação anterior à pena de multa também não impede, né, a concessão. E quais são as condições ali, doutor, da suspensão condicional da pena? O artigo 78 do Código Penal diz assim, ó: durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação do final de semana. E ainda no parágrafo 2º diz assim, ó, que você pode ser proibido de frequentar determinados lugares, ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz,
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. São as condições, né, digamos assim, não especiais, né? Mas se você, por exemplo, não houver reparado o dano, tá? E aí todas as condições do artigo 59 forem inteiramente favoráveis, o juiz vai poder aplicar essas condições. Porque a condição especial, que no caso seria a imposição, né, de você participar num grupo reflexivo, ela está no artigo 79 do Código Penal, não no artigo 78, tá? Então, com base nisso aí, né, o STJ falou que é válido com base nesse artigo. E com base também no artigo 152 da lei, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que diz assim, ó, nos casos de violência doméstica familiar contra a criança, o adolescente e a mulher, e de tratamento cruel, degradante ou de outra forma de violência, de educação, correção, disciplina contra a o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programa de recuperação e reeducação. Então, com base, né, no artigo 152, parágrafo único, e no artigo 79, e também no artigo 40 da Lei Maria da Penha, o STJ falou que é possível sim, tá? Vai ter uma questão de eficácia, né? Uma questão de eficácia no combate à violência de gênero, tá, pessoal? Então, essa foi a primeira decisão que eu queria estar comentando com vocês, né? Suspensão condicional da pena e imposição em participação em grupos reflexivos sobre violência de gênero, tá? Agora, pessoal, vamos partir aqui para direito processual penal, o tema de provas. Vamos imaginar a seguinte situação, uma prisão ilegal. Uma prisão ilegal, ou seja, um flagrante, ele foi ilegal, a prisão é ilegal, ali foi um flagrante ilegal. E nesse flagrante ilegal, houve apreensão de celulares. Houve ainda o acesso ao celular com base no consentimento da pessoa, né? Ao acesso. Ou mesmo que haja depois, que não tenha o acesso, a pessoa não fornece a senha, há uma posterior autorização judicial. Essa prova, ela é lícita? O STJ falou que não, porque essa prova ela foi obtida através da prisão ilegal, do flagrante ilegal. Portanto, todas as provas derivadas daquela, como o interrogatório, o acesso ao celular, a apreensão do celular, é tudo fruto de uma árvore inicial envenenada. E não há uma fonte independente para que amparasse a preservação da prova. Qual seria a fonte independente nesse caso? O STJ falou que não há. Não há como você chegar através de uma fonte independente à apreensão do celular. Portanto, o STJ concordou com os argumentos da defesa que o flagrante foi ilegal e, como consequência desse flagrante ilegal, todas as provas que foram obtidas desse flagrante ilegal, no caso, a apreensão do celular, estão contaminadas. Elas são ilícitas por derivação. Tá, pessoal? Então, eu achei bem interessante esse julgado aí do STJ, tá? Vamos ficar atento aí aos flagrantes, né, ilegais e tudo que é obtido posteriormente a esse flagrante ilegal. Segunda decisão aqui sobre provas também, agora a cadeia de custódia da prova. Para quem não sabe, né, pessoal, a cadeia de custódia, ela está prevista ali no artigo 158, né, do CPP, que trata, né, da documentação da prova, ou seja, a cadeia de custódia nada mais é do que uma forma de preservar a prova coletada, ou seja, que aquela prova que chegou ao conhecimento do juiz é a mesma prova que foi obtida, né, na coleta, ou seja, ali no calor dos fatos, né? Por exemplo, um celular. Um celular foi apreendido e nesse celular teve perícia, teve extração do conteúdo ali dos arquivos, né? Foi submetido ao juiz, a autoridade policial lá fez os relatórios. Essa prova, se não houver, vamos imaginar a seguinte situação, uma documentação dela, de tudo ali que foi feito, ela é ilícita? Ela é nula? O STJ falou que não, falou que a mera ausência de documentação formal não torna a prova ilícita. Pode ser, né, que torne essa prova menos eficaz, porém, isso aí vai ter que ser analisado após a instrução criminal. Então, se a defesa
ela requer ali logo na resposta à acusação o desentranhamento da prova, alegando que houve ali uma manipulação dela, um acesso, né, ou um mero ato de não documentação, o STJ falou que ali por si só não pode gerar a inadmissibilidade da prova. Tá? A prova ela vai ser admitida, porém valorada. Ela não vai ser inadmitida, foi o que o STJ falou. Porque o juiz ele vai analisar essa eficácia ou não da prova, o grau que ele vai dar de valor a ela, após a instrução. Tá? E a defesa, se alegar mera ausência de documentação, provavelmente não terá êxito no seu pedido. Até porque o STJ falou que há de ser provado pela defesa a má-fé dos policiais, né? E o prejuízo efetivo, ou seja, quais foram os atos ali de quebra da cadeia de custódia? Qual foi, em tese ali, a verdadeira manipulação? Olha, eu sinceramente não concordo com essa decisão do STJ, né? Não só porque eu sou advogado, né, e vou defender a pessoa. Porém, se houve a coleta da prova, tem que ter toda a documentação de quem pegou aquela prova, para quem foi mandada, qual foi o lacre, tudo, pessoal. Tudo documentado. Até porque o hash, por exemplo, o espelhamento, que é aquele código alfanumérico, né, que é obtido da extração, ou seja, como se fosse o DNA da prova. Tudo tem que estar lá. Porque fica muito difícil eu falar, não tem a documentação, mas será que houve a manipulação? Pode ser que tenha havido ou não. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou provar? Uma prova impossível de ser produzida. Então, se há violação de documentação, de rastreio, né, digamos assim, de atos dela, da prova, né, quem mexeu e tal, quem periciou, se tem essa violação, para minha prova é inadmissível. Ela é inadmissível. Tá? Então, esse foi o julgado do STJ. Agora aqui vamos para o próximo, né, pessoal? Aqui o próximo julgado foi sobre... Só um momentinho aqui, né? Se eu não me engano, foi sobre Tribunal do Júri. Vamos ver aqui, Tribunal do Júri, exatamente. Sobre o Tribunal do Júri, pessoal, aquela multa que é aplicada para o advogado que abandona plenário. É certo, após a lei de 2023, né? Deixa eu ver aqui o número dessa lei. A lei 14.752 de 2023. É certo o juiz aplicar uma multa ao advogado que deixa, né, a sessão plenária ali ou não comparece à sessão do júri? Aplicar uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça? O STJ falou que não. Embora seja um ato reprovável, essa reprovabilidade tem que ser apurada através do órgão correcional a que pertence o advogado, que no caso é a OAB. Então, se o advogado ele abandona o plenário ou não comparece à sessão do júri, enfim, alegando que foi constrangido em alguma situação, que a prova ali, enfim, ela é manipulada, qualquer situação que seja. Qualquer situação, o juiz ele não pode aplicar uma multa. Compete à OAB fazer isso, se for o caso, ou suspender o advogado, se entender que houve uma ilegalidade mesmo ali do advogado, tá? E aí o argumento do STJ foi o seguinte: mas o juiz aplicou com base no artigo 3º do CPP, né, de forma, uma aplicação extensiva, suplementando, né, com o CPC, que trata do ato atentatório à dignidade da justiça. Primeiro ponto, o STJ falou que não há lacuna no CPP com relação a esse tema. O CPP já dispõe, né, sobre essa questão da multa. E outro ponto, quando você utiliza o CPC fala que não cabe a advogado multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não cabe. Então, por mais que seja utilizado o CPC para isso, no CPC já está claro lá que não cabe. Então, seja por o CPP já ter regulamentado a matéria, já está ali, ou seja, esclarecido, o CPC também ele não traz lá multa ao advogado. Tá, pessoal? Então, o informativo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, pessoal, esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal. Vamos aí, que falta pouco para chegar aos 100 inscritos.